E hoje eu estou aqui para te ensinar em como encantar o seu cliente. E por que encantar? Bom, o nosso consultório é uma empresa e todas as empresas precisam vender, assim como você, para poder se manter, ter seus lucros, que é com que você também se mantém, viaja e utiliza com a sua família. E hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares do encantamento. Ou melhor, os 3 momentos de encantamento para o seu cliente. Eu vou aqui citar um exemplo. A Disney, bom, todos aqui, se não conhecem, já ouviram falar da Disney. A Disney trabalha com o encantamento dos seus clientes. A sua equipe é chamada de elenco e a própria Disney é um grande palco. E cada membro desse elenco deve criar no mínimo um ato por dia que crie, que transforme em felicidade de alguém, que seja de uma criança ou de um adulto. Por exemplo, dançar com uma criança. Imaginem para aquela criança dançar com um personagem que ela tanto gosta quando ela assiste nos desenhos animados. Isso é um ato de felicidade. Ou seja, estamos então entregando um sonho para aquela criança. Enfim, essa é uma das magias de encantamento da maior empresa do mundo de entretenimento e magia. E o que isso resulta? Que as pessoas que conhecem queiram voltar. E que as pessoas que não conhecem passam a ter como objetivo dentro do seu quadro dos sonhos. Isso é estratégia. Trazendo isso aqui para o nosso consultório. Aqui nós não vamos falar em ter quais tipos de equipamento, em ter ou não ter, e que possam resultar em diferenciais. Nós vamos falar de encantamento no atendimento, sendo ele humanizado, de excelência, para que o seu cliente faça o tratamento com você. Como eu já disse, isso é o que funciona comigo e com diversos dentistas que já foram meus mentorados. Pilar número 1, o grande encontro, que é quando o cliente chega em seu consultório para fazer uma avaliação. O primeiro contato dele é com a recepcionista. Nesse momento, a atenção deve ser voltada 100% para o seu cliente. Muitas vezes, ao chegar, ele timidamente fica aguardando em um canto até ser abordado. Ou então, ele chega até o balcão da recepcionista, a mesa da recepcionista, para ser atendido. E aí ele fala, ô fulana, eu tenho um horário com o doutor hoje às 16 horas. Essa é a hora que a sua recepcionista, ao invés de simplesmente falar assim, é o senhor que tem esse horário das 16 horas ou alguma abordagem parecida, ela parar, olhar nos olhos desse seu cliente e falar: seja bem-vindo, doutor José, por exemplo. Você concorda comigo que se essa pessoa já agendou um horário e ela chegou ao próximo horário, você sabe o nome daquela pessoa que está ali te aguardando? Então, que tal recepcioná-lo com: seja bem-vindo, senhor José, nós estamos mesmo te aguardando. Chamar ele pelo nome demonstra organização, demonstra que nós já estamos preparados para atendê-lo e que estávamos no aguardo dele. Porém, podemos também ir muito além disso e falar: estávamos aguardando o senhor, por gentileza, pode chegar até aqui, vamos então completar o seu cadastro? Esse é o momento no qual a sua recepcionista, a pessoa que está ali aguardando, que está na recepção, pedir um documento para que escreva corretamente o nome desse seu cliente e também já começar uma conversa prévia com ele. E ao finalizar o cadastro, dizer: o doutor irá chamá-lo pelo nome para realizar o seu atendimento. Neste momento de preencher todos os dados do seu paciente, vai aqui uma dica de extrema importância, para que a gente consiga fazer então um remarketing com esse cliente, ele fazendo ou não o tratamento com você. Além de pegar os dados completos como nome, telefone e endereço, anote um endereço de e-mail e também notifique, coloque um recado ao lado qual é o número do WhatsApp dele. Pois hoje existem diversas ferramentas de marketing digital no qual com o telefone ou o e-mail nós conseguimos fazer um remarketing para essas pessoas e isso vai converter em clientes para você ou então irá criar uma autoridade sua com esse cliente. Não deixe de anotar
todo esse passo a passo que eu estou passando aqui para você. É importante que seja executado todo ele exatamente nesta ordem. Vamos agora para o pilar número 2. Hora do show. Essa é sua hora, cirurgião dentista. Você irá se posicionar junto ao seu cliente, chamando ele pelo nome. Irá dar a ele as boas-vindas e irá também fazer a sua apresentação. É a hora de demonstrar todo o seu conhecimento técnico. Mas lembre, esse nosso cliente, que pode ser o seu futuro paciente, não tem conhecimento dos termos técnicos que acostumamos rotineiramente utilizar em conversa entre colegas. Ou seja, devemos falar com ele de forma simples e clara, de fácil entendimento. Vai aqui um exemplo com o seu José novamente. Seja bem-vindo, seu José. Eu estava aguardando pelo senhor. Eu sou a doutora Fabiane Ravanelli. Sou eu que irei fazer o seu atendimento. Por gentileza, pode me acompanhar? Ao chegar no consultório, pode pedir para que esse paciente sente uma cadeira. De preferência, que seja de frente, com a mesinha que você provavelmente tem em seu consultório. Caso você não tenha uma mesinha no seu consultório, tenha a cadeira de atendimento e os balcões no qual nós precisamos para fazer o atendimento, você pode pedir para ele, então, sentar na nossa cadeira odontológica no equipo. Mas não já encostando no encosto e ficando pronto para que nós deitamos essa cadeira, para que ele sente-se de frente com você. Não deite o encosto, olhe para o seu paciente, fique basicamente na mesma altura que ele. E ali nós vamos iniciar então um bate-papo para poder entender as dores dele, o que nós chamamos de dor, o que fez com que ele procurasse a nós para que faça uma consulta, uma avaliação do que precisa ser realizado. É o que fez com que ele tomasse a decisão de chegar até o consultório. E essa é a hora de deixar o nosso cliente falar à vontade. Ele irá praticamente entregar todos os procedimentos que tem para executar, ou pelo menos o que está incomodando a ele e o que ele quer que resolva de imediato. Um alerta: qual é o maior erro dos dentistas? Ao sentar o paciente no equipo, o paciente já vai se acomodando para então deitar, e aí o dentista vai conversando e acionando a cadeira ao mesmo tempo e deitando o paciente. E muitas vezes conversa com o paciente com a cadeira já deitada. Se você faz isso, dentista, a partir de agora, não faça mais. Faça como nós explicamos aqui atrás, que é sentar o paciente de frente com você e deixe ele falar. O que eu estou aqui te ensinando é uma forma no qual o paciente vai criar uma confiança em você, a tal ponto de, no momento que finalizar a avaliação, ele já provavelmente tomou a decisão de executar esse procedimento com você. Após o cliente finalizar a fala dele, você sempre olhando para ele, aí sim, você calmamente vai olhar e falar: então, seu José, por gentileza, pode encostar aqui, e aí direcionar ele para que encoste realmente na cadeira, porque nós vamos, nesse momento, ajustar ele para então deitar o equipamento e fazer a avaliação clínica de fato. E aí você vai direcionar: pode encostar aqui, que eu vou deitar a sua cadeira. E nós estamos aqui para resolver o seu problema. E eu preciso então acomodá-lo para que eu possa fazer a sua avaliação. Os pacientes, quando chegam em nosso consultório, na maior parte deles, tem muito medo. Infelizmente, é algo da nossa profissão. As pessoas têm medo do cirurgião dentista. E todos esses processos vão fazer com que diminua esse medo dele e ele fique aberto a te ouvir. E aí você continua. Durante a sua avaliação, eu vou te explicar tudo o que nós temos para fazer. Como então deve ser executada essa avaliação clínica? Claro que todos que estão ouvindo aqui sabem que nós devemos avaliar dente por dente. Porém, o que muitos não fazem, posso dizer, a maioria não faz, é explicar passo a passo de acordo com a avaliação. O que eu quero dizer com isso? Outro exemplo. Vamos supor que agora eu estou avaliando o dente 16. E lá nesse dente existe uma cárie grande. Então, você vai mostrar para o paciente essa cárie e vai falar assim: seu José, veja, aqui nós temos uma cárie. Essa cárie pode acontecer o quê? Se o senhor não está sentindo dor de dente, pode vir em pouco tempo a doer.
e explicar todos os porquês. Se de fato só uma restauração é necessário ou se nesse momento, avaliando clinicamente, podemos diagnosticar uma possibilidade de um tratamento de canal, já antecipar isso para ele. É o gatilho mental da antecipação. Então, o que você está fazendo? Está falando para o seu cliente que ele pode precisar de um tratamento de canal naquele dente. E aí, ele mentalmente já vai imaginando, poxa, eu tenho, além dessa restauração, mais um tratamento. Qual a proporção dessa restauração? Ela é grande o suficiente para ter que fazer uma coroa de porcelana, por exemplo, ou não, somente uma restauração? É o momento de explanar tudo o que é necessário fazer naquele dente. Seu José, aqui no seu dente 16, você tem uma cárie. Essa cárie está grande, a ponto de provavelmente precisarmos, então, fazer um tratamento de canal. Isso eu vou diagnosticar com certeza no raio-x. E ela está grande num ponto que pode ser que uma restauração não seja suficiente para aguentar essa mordida ou essa mastigação e pode vir a quebrar com o tempo. E aí, nesse momento, você vai explicar. O que é mais indicado para esse caso é uma restauração de porcelana, uma coroa de porcelana. Você vai conversar com ele de uma forma que ele entenda. Quando você finalizou tudo que deveria falar sobre o dente 16, você vai falar então do próximo dente. Por exemplo, ele não tem nada para executar no dente 15, nem no 14, nem no 13, mas ele tem de repente uma estética no dente 12, 11, 21 e 22. Você vai explicar para ele: olha, esses dentes nós podemos melhorar essa estética. Pode acontecer da pessoa já ter uma restauração naquele dente e não estar satisfatória esteticamente. Então é o momento de explicar o que nós poderíamos fazer para melhorar aquela estética. E vocês vão executar assim, passo a passo, dente por dente. Inclusive, se ele precisar fazer então uma raspagem, por exemplo. Vai mostrar para ele o porquê da raspagem, qual a diferença da raspagem e de uma simples limpeza. Ele precisa entender o que tem ali na boca dele, o que deve ser executado. Assim, você está mostrando todo o seu conhecimento técnico para esse seu cliente. Ao finalizar, nós vamos então sentar esse paciente na mesma posição lá inicialmente, olhando para você, de frente para você, ou então levá-lo até a outra cadeira que fica junto à sua mesa. Nessa hora, nós vamos explicar todas as opções de tratamento. Quando eu falo todas as opções de tratamento, eu quero dizer o quê? Se determinado dente precisa de uma coroa, quais são as opções? Por que eu falo coroa? Porque é assim que o seu cliente irá entender o que você está explicando. Então, essa coroa pode ser de porcelana, ou essa coroa pode ser de acrílico, ou nós precisaremos aqui colocar um dente provisório, explicar as vantagens e desvantagens de cada material. Explicar, por exemplo, se é um caso de um paciente que irá fazer implantes, os cuidados que ele deverá ter com esses dentes, os cuidados que ele deve ter com essa prótese, os retornos que devem ser feitos e a cada quanto tempo ele deve fazer esse retorno. Essa é a hora de explicar sobre tudo, de todos os procedimentos. Por quê? Porque esse é o seu diferencial. É a hora de você estar no seu palco. E se esse cliente fizer outra avaliação em algum outro profissional, antes de fechar essa avaliação com você, ele lembrará sempre de você. Porque você foi o profissional que tirou todas as dúvidas dele, explicou tudo sobre os procedimentos, demonstrou o que deve ou não ser executado e o porquê. Então, por que ele deveria confiar em outro profissional que não ofereceu esse mesmo atendimento que você, que não explicou tão detalhadamente todos esses cuidados e que não deu toda essa atenção para aquele cliente? Eu, por exemplo, tive diversos casos de pacientes que retornavam e falavam: doutora, embora eu fui ali no outro consultório e eles estão cobrando mais barato, eu preferi voltar aqui, porque você me explicou detalhadamente o que eu devo ou não fazer. E isso me fez com que eu confiasse em você. E aí eu passei a não confiar no outro profissional. Foi com você, então, que eu senti segurança. Agora, nós vamos falar, então, do nosso terceiro pilar.
o da decisão. Nesse momento, eu devo esclarecer a vocês a diferença entre valor e preço. Todos esses passos que foram executados com o cliente desde a chegada dele até a recepção, em até como recebê-lo e até mesmo a forma com qual foi executada essa avaliação. Isso é agregar valor. Preço é o que nós iremos passar para o nosso cliente, o quanto irá custar aquele procedimento ou aquele tratamento. Agora que eu acredito que está bem claro a diferença entre valor e preço, vamos então falar sobre o grande momento da decisão. Após explicarmos sobre todos os procedimentos, vem a hora então de nós passarmos o preço. E até aqui, todas as ações agregaram valor no seu atendimento. E o cliente mentalmente já está imaginando um custo muito superior e que provavelmente será passado para ele. O cliente já está aguardando por esse momento. Então não precisa fazer rodeios. Não precisa ficar se justificando nada a respeito em volta do preço. Simplesmente explique. Seu José, todos esses procedimentos irá custar X reais. Qual a melhor forma de pagamento para o senhor? Esse é o momento em que, novamente, nós deixamos nosso cliente falar, porque ele provavelmente vai te explicar as melhores opções de pagamento para ele, se ele precisa fazer um parcelamento ou não, ou então se ele irá fazer o pagamento à vista. E muitas vezes ele irá falar para você o que ele estava esperando daquele preço. Se ele estava então imaginando um preço muito maior a ser cobrado. E agora é sua hora, dentista. Faz os seus ajustes finais da forma de pagamento. Claro que esteja sempre tudo dentro do seu planejamento. Porém, oferte para ele a possibilidade que fica mais próxima do que ele sugeriu como algo que ele poderia pagar. Ele já externou isso para você, o que é possível para ele executar todos esses procedimentos. Então, esse é o momento no qual nós nos direcionamos junto com o cliente para o setor responsável pelo recebimento. Bom, nas minhas clínicas, normalmente eu tenho um setor que é o relacionamento com o cliente. Lá fica um colaborador no qual ele faz todo o relacionamento com o cliente pós-venda. O que eu chamo de pós-venda? Após esse paciente já ter fechado esse tratamento, assim como os pacientes que estão para fechar, que estão para pagar, dar um sinal e agendar os seus horários. Caso você não tenha esse setor no seu consultório, na sua clínica, direcione para a pessoa que normalmente faz esses recebimentos. Eu sugiro que não seja você mesmo. Por quê? Que separe quem recebe o dinheiro de quem execute, que é você. O cliente tem que enxergar em você como uma autoridade no conhecimento, uma autoridade que tem todo o conhecimento daqueles procedimentos a serem executados e como cirurgião dentista. E não vincular a sua imagem ao pagamento, recebimento e cobrança. Outro detalhe importante, lembre-se, se o cliente te procurou para executar os procedimentos, se ele te procurou para fazer aquela avaliação, é porque ele tem urgência. Ele provavelmente postergou até aquele momento e ele não quer mais esperar. Então, o ideal é que você se organize para que tenha um horário para ele o quanto antes, se possível, para o dia seguinte. Uma vez que você chegou, então, até a recepção ou até a sala de relacionamento com o cliente, ou seja, que chegou até a pessoa que faz o recebimento e os agendamentos, você direciona o paciente falando, então, para o seu colaborador ou colaboradora. Fulana, vamos então ver um horário para o Dr. José para amanhã mesmo. Eu preciso então de um horário de 1 hora. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente que você precisa realmente de um horário de 1 hora. Você vai direcionar para essa pessoa o período que você precisa passar com aquele cliente para iniciar o procedimento dele. Que seja 30 minutos, que seja 1 hora, 2 horas, enfim, você vai explicar qual o tempo da próxima consulta. Após então finalizar e direcionar ela ao tempo que você precisa de consulta e para quando é para fazer esse agendamento, você vai olhar então para o Sr. José e falar: Sr. José, eu agradeço pela confiança que depositou em mim e aguardo o senhor aqui para nós iniciarmos o seu tratamento.
Quem vai dar continuidade ao seu atendimento agora é a minha recepcionista ou é a minha colaboradora. Ela irá agendar o seu horário e ver as melhores formas de pagamento com o senhor. Nesse momento, você vai direcionar para a sua colaboradora as formas de pagamento que foram acordados dentro da sua sala de atendimento. Esse é o momento que você se despede do seu paciente, agradece então pela confiança e pode retornar à sua sala de atendimento, a não ser que ele tenha ainda alguma dúvida de procedimento, porque a partir dali, toda a parte de pagamento e agendamento, ele tem que se direcionar à pessoa responsável do seu consultório. Até aqui nós vimos o passo a passo de encantamento com o seu cliente na primeira consulta. Percebemos que nós não falamos até aqui em diferentes tipos de equipamentos, por exemplo, câmera intrabucal, ou um scanner, ou qualquer tipo de equipamentos que possam agregar sim valor. Nós falamos aqui de conhecimento. Então, o conhecimento tem um peso muito maior do que qualquer tipo de equipamento que você possa ter exposto no seu consultório. Porque nada adianta você ter esses equipamentos todos no seu consultório e não prestar um atendimento de excelência ao cliente. Você acredita mesmo que ele vai dar mais valor a quê? Claro que ao seu atendimento, ao seu conhecimento. Isso sim passa segurança. Esse é um fator decisivo para que ele feche o tratamento com você. Então agora eu vou propor um desafio. Faça uma avaliação de acordo com o que foi apresentado aqui, item a item, passo a passo, com os 3 pilares. Se possível, ainda hoje, o mais tardar amanhã. E depois vem aqui no vídeo e comente qual foi a sua experiência. Por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que os seus atendimentos, a partir de agora, irão se transformar, irão aumentar drasticamente a sua conversão.